esperando o povo chegar. Laura, esperando você entrar, porque aí a gente recomeça a discussão. Ótimo. Lauriana. Eu não sei. E aí? Eu vou pedir para ninguém pedir para se adicionar, porque eu acho que isso pode interromper a conexão de alguma forma. E a Hum, gente não consegue ter mais de 2 pessoas na live. Então, se alguém tiver solicitado para entrar na live, cancela, por favor. Porque ontem, lembra que isso deu problema? foi o que deu problema, verdade. Foi que deu problema. Eu vou pedir a gentileza de ninguém pedir para se adicionar na live, para participar do vídeo. Porque aí vocês ficam só nos comentários, tá bom? E vou mover e tentar novamente. Espera aí. Lauriana. Vamos tentar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, viu? Então é isso. Conseguiu. Coisa boa. Então, para todas, todes, boa noite. O Rani fez uma pergunta no finalzinho. Eu tenho visto, eu estou vendo assim, gente, eu estou aprendendo, tá? Preciso confessar que a idade, a geração tem batido aqui na minha porta, porque tudo eu estou aprendendo. A coisa do formulário eu aprendi nessa minha segunda live e foi uma ideia do Sertão, que o coletivo Rosa Então, Parks usou também. Então, assim, os coletivos estão conversando de alguma maneira e dialogando e dando sugestões. E aí o formulário foi a querida da Marcela Amaral, do Sertão, lá da Faculdade de Ciências Sociais, que ela fez um e eu perguntei, eu falei, Marcela, por favor, pelo amor de Deus, eu posso roubar a sua ideia? Ela falou, não é roubar, gata, copia. Eu falei, então tá ótimo, porque assim, a gente precisa, né, inclusive, e pensando as estratégias. Aí o que, que a gente fez? A gente colocou na bio, que é a descrição, o que, que é bio? É a descrição do JPEG no Instagram, para algumas pessoas eu estou explicando é óbvio, né? verdade. Tem um link para vocês preencherem, para vocês poderem receber o certificado online depois, tá bom? E assim, só para vocês saberem, todo esse trabalho é feito pelo GPEG. Leia-se eu e a galera que é do GPEG e que se voluntaria para me ajudar. Então eu quero mandar, realmente, nesse momento, meu momento Xuxa, eu quero agradecer demais a Neide, que está me ajudando Oh, muito a construir essa página do GPEG, porque o meu momento Xuxa, a Xuxa velha, eu assistia show da Xuxa quando era pequena, então meu momento Xuxa eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para Neide, que super voluntariamente está fazendo o conteúdo dos stories e de uma série de coisas que há que bem linda. pouco tempo atrás eu, de maneira talvez até equivocada, não estivesse dominando na internet. Voltando para a discussão, tá? A Jordana, ela faz aqui uma pergunta, eu vou te pedir para você finalizar concluir, né, o teu pensamento sobre corpos biomédicos, biomedicizados, para a gente, então, fazer não deixar de falar aqui dessa questão do geronticídio, né, talvez uma Ah, nova, essa, tá? essa Porque Jordana é essa ideia pesada. é só gente velha que vai morrer, então não tem problema, né? E que é tão agressivo e que é tão violento e que é tão difícil de lidar, né? Uma eleição de quem pode morrer e que não tem problema. Então, é só a gente. E aí, sendo bem irônica, né? Bem século XIX, bem século XVIII, bem professora de história do Brasil. Mas é só. Mas isso é só gente escravizada, mas é só pobre, é só preto. Ai, Sendo bem irônica difícil. e bem horrorosa, Sim, pior que né? tem gente que realmente pensa assim, esse é o pior. Então, nessa parte da questão da gordofobia, né, e dessa, assim, acho que é importante a gente também fazer uma ligação que a gordofobia, ela
existe a gordofobia com o corpo masculino, mas ela tá muito mais depositada, vamos dizer assim, em cima dos corpos femininos, né? O corpo masculino é o corpo forte, né? O É o corpo que corpo forte. incomoda é o corpo forte. Então os homens vão deixar de ser malhados. Tanto Mas que a as gente mulheres percebe vão assim, são deixar as de ser descrições. amadas. As As descrições mulheres são: que são gordas. o homem mais gordinho é o homem forte. A mulher gordinha é gorda, né, minha filha? Fecha a boca. A gente escuta isso, E aí né? E ela aí a deixa de gente... ser amada. Sim, por isso que seu marido te deixou, te traiu e outras coisas que a gente vê por aí. Mas assim, o que acontece com essa mulher? Aí já vai entrar numa seara que não é exatamente a minha, mas eu tenho certeza que temos nutricionistas maravilhosos ali na FANUT e em outros lugares que poderiam trazer esse debate também, né? Relacionando com os transtornos alimentares, com como a compulsão que vem de outras deficiências em outras áreas da vida são colocadas ali em cima da alimentação, né? Aí a gente entra também numa questão de segurança alimentar, entra numa questão de que tipo de alimento, né? É o alimento que é colocado como um alimento que é legal de comer, que você come quando você está bem, está se divertindo. É aquele alimento que faz bem para a sua saúde, orgânico, né, que você faz em família, ou é aquele alimento do fast food, aquele que, né, cheio de o tipo de alimento processado, né? O que é o bom e o que é o ruim da comida. Então, assim, tem um monte de outros debates em cima de como se enfrenta e se lê, né, essa coisa desse corpo gordo, né? Ou talvez a gente pudesse ter esse corpo fora de um padrão hegemônico, né, de beleza, de saúde, né? E que beleza e que saúde são esses também, né? Então, assim, vou deixar essa também provocação aí. Sim, e que isso é composto historicamente, porque ficando só no século XX, isso tem a ver com controle e vigilância e tem a ver com o tipo de educação física que se criou no século XX e o tipo de maneiras como se pensava os corpos, e aí voltam para as classes trabalhadoras e o que fazer com as classes trabalhadoras nos momentos de ócio e de lazer, né? E aí tem toda uma relação entre né, o que causa prazer e ao mesmo tempo o que causa controle, né? Porque aí também que corpo pode sentir prazer se desfrutando de determinados tipos de alimentos, podendo se dar ao luxo de engordarem e quais não podem. Existe um outro debate aí. Isso aí é uma outra problemática. Vamos voltar para o que você estava falando, inclusive do acesso à saúde e dessa relação do que é saúde, que é uma relação muito interessante. Inclusive, você estava fazendo uma retrospectiva bem... Sim, estava tentando trazer a questão do conceito de saúde, como ele foi evoluindo com o passar do tempo e como existe uma relação, né, da organização econômica, do tipo de sistema que a gente tem implementado, né? Então, assim, dentro do sistema capitalista, nós temos um papel e um discurso de saúde específico, né? E esse papel e esse discurso de saúde, nele também cabe determinados tipos de sistema de saúde, de fazer saúde, né? Então, aí a gente tem problemáticas dentro do sistema público de fazer saúde, aí a gente tem problemas para, inclusive, implementar esse sistema público, de fato, de saúde. Então, um sistema público de saúde que funcione, que seja devidamente financiado, né, ele impede, né, uma indústria de clínicas, de serviços de venda de seguros de saúde, de gerar um lucro. Então, eu estou falando também de uma categoria, né, de um mercado inteiro. Tem gente que fala que é mercado da saúde, eu não falo que é mercado da saúde. A saúde, ela está ali junto com o Sistema Único de Saúde e ela não é mercadoria. Né? Ela não é uma mercadoria, não é um produto. Isso aí é uma criação do capitalismo. E eu não aceito isso. Né? Mas, assim, a doença é um produto. A doença é um produto, a gente produz pessoas doentes, a gente produz situações, e aí a gente entra numa coisa que a gente precisa debater muito mais,
que é a questão da determinação social da saúde, que já é um debate que o Sistema Único de Saúde já iniciou, inclusive ele traz o termo condicionantes e determinantes de saúde, né? E gênero, raça são setores que entram como determinação de saúde. E classe. Então, assim, e classe também, renda, escolaridade, são vários. Eu quis, assim, destacar, né? Porque às vezes as pessoas acham que, não, o discurso que a gente escuta muito, homem ou mulher, todo mundo tem que ter acesso, e concordo plenamente, todo mundo tem que ter acesso, mas já se observou como esse acesso se dá? Como esse acesso se dá para uma pessoa trans? Como esse acesso se dá para uma mulher? Para uma população quilombola, para as populações ribeirinhas, para as populações rurais. Como é que você faz se o posto do SUS ele está a 250 quilômetros do lugar que você vive? A gente chega num papel revolucionário proposto pelo Sistema Único de Saúde, né, que é revolucionário até hoje, tanto que ele não consegue ainda não se conseguiu implementar da forma que deveria ser, né? E aí a gente pega um ministro que está destruindo o SUS como Mandetta, vestindo o colete do SUS, quando a única resposta para uma pandemia seria o SUS, né? É revoltante. Mas ok, vamos lá, voltemos para falar sobre como que eu falo dessas populações vulneráveis e como que eu falo do acesso para todas elas. Por que o SUS é revolucionário quando ele pensa e formula um acesso para todas essas pessoas? Dentro de toda a formulação do sistema, ele aparece com 3 diretrizes, assim, bases, que é a universalização da saúde, que ela aparece como direito de todos, né, e dever do Estado, e a equidade e integralidade. Quando eu falo em universalização, eu estou dizendo que todo mundo tem direito. Quando eu estou falando em equidade, eu estou falando em tratar desiguais desigualmente para promover justiça social e igualdade. Então, eu só consigo a universalização se eu promover a equidade. E quando eu falo em integralidade, tem a ver com o tipo de serviço que essa pessoa precisa. Então, assim, no caso do corona, a pessoa precisa de média e alta complexidade, precisa ser entubada, de uma UTI, que é um sistema mais complexo, uma unidade mais complexa. Então, assim, quando eu falo de integralidade, eu estou dizendo que ela tem direito de ser atendida tanto na unidade de saúde como numa UTI. E isso está lá como um direito resguardado dentro de toda a política nacional de saúde. Só que, gente, se isso funciona, quando eu falo em equidade, eu estou falando também de mulheres. Existem estudos e artigos que trazem, inclusive, dados ligados à questão de problemas cardiovasculares, né? Que as mulheres há índices que as mulheres eram menos atendidas quando elas sofriam de problemas cardiovasculares, porque a interpretação era de que era um pedido. Então, os profissionais de saúde viam uma questão de histeria. Estamos querendo chamar a atenção. Né? E aí, o que acontece? Então, existia um não acesso. Né? Então, a promoção da equidade não estava acontecendo. Né? Como não acontece até hoje. Né? Só que, assim, se a gente conhece e a gente compreende o que esse sistema pode nos propor e a gente vai atrás para que ele realize o que ele está propondo, a gente tem uma nova perspectiva de atuação e de promover vida, de promover saúde, né? Então, assim, é muito complicado que isso não seja tão valorizado e mais fortemente debatido, inclusive na graduação dos profissionais. O Elton, algumas observações, como eu estou vendo no celular, algumas coisas vão subindo, mas o Elton, ele pergunta, e na verdade eu acho que é mais uma pergunta para ficar, para provocação, porque assim, é possível garantir universalidade e integralidade em contexto de desfinanciamento agravado fortemente pela EC 95? Exatamente, e aí vem o grande desafio, né? Mínimo, né?
Exatamente. E acho que quando ele faz essa pergunta, beijo, Elton, de Minas. Quando a gente faz essa pergunta que é até retórica, porque a gente sabe a resposta, que não é possível, né? Tanto que para fazer esses atendimentos que a gente está fazendo aí hoje, foi preciso mexer na economia, pegar verbas e etc., que não estariam destinadas à saúde, para a gente fazer o básico, que está sendo quase nada, né? Diga-se de passagem, a gente para um pouco para refletir. 2016, Emenda Constitucional 95, que era a PEC 241, né? Que é a do corte dos gastos. Desde aquela época a gente está debatendo que a gente precisa pensar em promover saúde. Inclusive, não é um pensamento comunista, de esquerda, não, sabe? Inclusive, aqui é difícil porque o negócio liberal, é tão feio que a gente não consegue o básico, que é só o direito a viver mesmo. Mas a sobrevivência humana, ela nem sempre dialoga com a necessidade da economia, né? Como a gente pode perceber no contexto neoliberal, ela muitas vezes parece ser um impedimento para o desenvolvimento econômico. Então, aí a gente tem que pensar que esses contextos, eles são contextos a serem reestruturados, que aí a gente volta para uma provocação que o Rani fez. Eu acho que já passou o tempo, talvez, de um diálogo, porque com algumas pessoas e alguns contextos não dá muito para dialogar e apenas para você ficar tentando explicar que você está tentando garantir a sobrevivência das pessoas. Eu acho que o coronavírus ele veio como essa pandemia vem para tornar brilhante, e brilhante no sentido de brilho, a todas as desigualdades sociais historicamente construídas. Então, eu acho que é essa a questão. Que tipo de economia? De que tipo de economia que a gente está falando? Né? Que tipo de desenvolvimento econômico nós estamos falando? A gente está falando de desenvolvimento de vidas, a gente está falando em desenvolver ciência, tecnologia, promover bem viver entre as pessoas, ou eu estou falando num tipo de desenvolvimento econômico concentrado que acentua desigualdades sociais e que apenas uma parte pequena da população é beneficiada. Então, assim, peraí. E aí eu vou te puxar para o título da live, que são as diferenças das figuras de atuação. Né? A quem é dado o direito a fazer pesquisa e a quem é dado autoridade e autorização para falar de ciências e ciências de promoção de saúde. E aí, conectando com a Jordana, né? O quanto que isso interfere nos corpos elegíveis, né? Nos corpos que podem ser eletivos e elegíveis para serem matados. Né? Ai, gente. Fala um pouquinho sobre pesadas. Porque você, como enfermeira, pode falar como é que é esse dia a dia, né, no HC e em todos os lugares que você, de alguma maneira, já teve atuação de pesquisa e atuação profissional, e aí eu vou, entre aspas, técnica, né, que é essa... Vamos lá. Assim, eu acho que até parece bobo, né? De ser dito, porque são leituras, nós mulheres, nos nossos espaços, né, seja no meu processo de trabalho, lá dentro do hospital, atendendo meu paciente, higienizando, fechando um curativo, passando uma medicação para aquele curativo, e fazendo todo o procedimento, meu diagnóstico de enfermagem, sim, a enfermagem tem seu próprio diagnóstico, e aí, assim, fazendo o meu processo de cuidado, como eu consigo me relacionar com o meu paciente, como esse paciente também me vê, como a minha equipe me vê, né? E assim, a minha prescrição esse curativo não pode ser aberto por uma questão de risco de infecção, né? Então a gente pode perder tudo que a gente está conseguindo evoluir porque é um tipo de curativo feito numa técnica estéril. E aí chega o médico e abre o curativo todos os dias. 2 horas depois da hora que eu fechei, ele precisa ser feito uma vez por dia.
Então, ou eu refaço todo o curativo e gasto mais material, né? Ou eu tenho que esperar esse médico passar e reorganizar a minha estratégia de cuidados, né? Que não são só o curativo, né? O curativo é um dos momentos de cuidado que eu tenho com aquele paciente. Então, assim, existe um desrespeito muito grande com o trabalho, né, da mulher em si. Eu falo muito em relação à questão do médico com a enfermagem, porque, assim, a medicina, ela é uma profissão hegemonicamente masculina, né, e a enfermagem é hegemonicamente feminina. Então, a gente tem uma relação direta, sim, de atuação. Quando a gente consegue trabalhar junto, acontecem coisas incríveis, maravilhosas. Mas, quando a gente não consegue, sobra para o paciente, entende? Então, assim, e não só, aliás, não só para o paciente, sobra para o paciente e para a enfermagem. E aí, dentro da enfermagem, a gente ainda tem outras categorias. Porque eu sou enfermeira graduada, mas dentro do exercício profissional de enfermagem, eu tenho a enfermagem, eu tenho a técnica e eu tenho a auxiliar. E a minha técnica e a minha auxiliar, que eu não faço meu trabalho sem elas, é importante dizer isso, nós somos uma equipe que Assim trabalha como o junto. médico não faz o trabalho sem vocês, né? Vamos Não lembrar dá. que não faria o trabalho sem vocês eles ficariam esperando e não fariam. Então, assim, é uma Possível. equipe e equipe colaborativa, mas que se cria hierarquia. Equipe na qual, assim, equipe que é denominada pelo SUS de multiprofissional. Eu tô falando aqui de enfermagem, gente, porque eu sou enfermeira, mas assim, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, a gente tem uma fonoaudióloga, sabe? A gente tem uma gama de profissionais. E dentro dessa gama de profissionais, hoje reconhecidos pelo SUS, né, assim, registrados como profissões da saúde, são 14. Né? E dessas 14 profissões, quando se fala em combater a epidemia, se fala apenas do profissional médico. Quando o Cristo Redentor foi iluminado com o jaleco, tinha um símbolo da medicina, sabe? Então, assim, Em teoria, disse que isso abarca todas as categorias, mas é da mesma maneira, é da mesma violência que se diz quando o masculino é universal. Tem um comentário aqui da Nath Witkowski. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. Nath. Ela diz, inclusive, eu vejo tanto de médico dando entrevista ensinando a lavar a mão errado, né? E é o sendo que que são mais principais vetores de acontece. infecção dentro de um hospital. Os médicos são chamados para falar, inclusive, de coisas que eles não têm noção Não do tem que. noção, não tem domínio. Para você ter uma ideia, até a parte administrativa e de gestão, não existe essa disciplina para medicina. Você vê muitos diretores de hospital, né? Não existe essa disciplina na medicina. Isso a E gente aí, vê na enfermagem, a gente estuda um ano de administração. vamos lá. E aí eu vou, né, puxar um pouco para a história. Né? A medicina, no século XIX, assim como a engenharia e o direito, se tornam três profissões nobres no Brasil. E são profissões de homens brancos de elite, que conseguem ter uma formação até o fim, necessário, até esse último estágio, né, de formação acadêmica. E que no século XIX, inclusive, vão para Portugal finalizar suas formações acadêmicas e voltam atuando aqui no Brasil. Portanto, é bem a elite mesmo. E essa tradição, ela é uma tradição que se mantém, tanto que direito, medicina direito, medicina, o que eu falei? E engenharia Engenharia. continuam sendo, né, as três grandes profissões laureadas, fazer uma brincadeira com o seu nome horroroso, mas enfim, são as três grandes profissões consideradas, promovidas, né, dignas, e que são profissões em que se diz que se requer muita racionalidade. E racionalidade requer masculinidade, acaba virando uma. E aí, por isso que as relações de gênero, por isso que na perspectiva de gênero, quando você falou da hierarquia, eu falei, eu acho que eu vou fazer esse bate-papo e criar um contexto histórico. Você diz que medicina é um curso muito difícil para mulheres, a menos que elas vão fazer o quê? Cuidados do outro, que aí elas vão ser pediatra, que aí elas vão para esses lugares de um cuidado. Mas se você, por exemplo, pensar num neurocirurgião,
O neurocirurgião, ele é tipicamente uma área do homem, né? Essas áreas mais específicas, muito racionais, né? Elas são áreas que são tipicamente valorizadas para serem do masculino. E isso a gente Sim, está e falando de maneira bem crítica, né? A gente está aqui criticando, e criticando, inclusive, a questão do fato de que a enfermagem ela é pensada historicamente como um conhecimento auxiliar. É uma ciência sim, auxiliar. Então, como ela é auxiliar, ela não é protagonista. Por isso sim, vocês são eu, secundárias de figuras de atuação. Talvez por eu posso isso a trazer. pessoa não veja nenhum respeito no trabalho do teu curativo. É só um curativo, qualquer um faz um curativo, né? E assim, acho que é Eu importante acho que, trazer. eu não sei porquê, mas eu ouvi alguém falando essa semana assim, alguma coisa do tipo, e daí, né? De repente é com esse mesmo de respeito, talvez, mas sabe, um e daí. E aí segue o baile e a pessoa continua fazendo, mas talvez algumas, e eu vou dar o crédito, né? Talvez alguns médicos sequer se deem conta do quanto eles hierarquizam, porque quando a gente vivencia o privilégio, a gente precisa ser incomodado por uma outra categoria para a gente poder entender que a gente está vivenciando um privilégio, né? E isso aí tem a ver com que um pouco com que a Jordana estava e a gente estava debatendo sobre feminismos, né? Os conflitos dos feminismos, porque algumas feministas, né, vivenciam privilégios e aí não se dão conta de que outras pautas, de outras demandas, elas criam feridas e dores e outras circunstâncias sociais e a gente precisa ter esse olhar muito atento, é o olhar da pesquisadora e do pesquisador crítico, né? Que fica atento a lugares que não são os nossos lugares, né? É muito importante. Nossa, é assim, você tá falando aí e vem tanta coisa na cabeça, tanta imagem, assim, tanta cena de tantas vivências, né, que chegam na gente que ferem, né, e que foram essas vivências, sim, que me conduziram para tentar buscar um pouco mais, compreender um pouco mais sobre o que é o feminismo, sobre como eu posso resistir ou como eu posso minimamente ser respeitada dentro da minha área de atuação, né? Isso E tem a ver assim, como é que surgiu a enfermagem. Fala um pouquinho como é que surge a enfermagem no Brasil, que a Nath está pedindo, e que inclusive linka com o que você está falando. linka sim, eu acho que a gente precisa trazer assim, a gente já tinha uma hegemonia, né, médica dentro da saúde, da sua origem, e aí ali assim, século XIX, a gente tem ali Guerra da Crimeia, né? E assim, inclusive é importante falar isso porque este ano nele a gente completa o bicentenário da Florence Nightingale, que foi a primeira mulher enfermeira que assim, ela trabalhou na profissionalização da enfermagem. Então a gente chama ela de, né, mãe da enfermagem. E assim, para a época, né, uma mulher trazendo ali a questão dos cuidados, a questão do ambiente, da higiene, né, e todo o papel que ela chegou num local de guerra nessa época, a morte dos soldados, das pessoas que trabalhavam, que estavam ali no fronte, era cerca de 60% e ela conseguiu reduzir para 2%, né, e assim, com esses cuidados de enfermagem. E a partir daí surge essa ciência, né, e assim, só que neste ano a gente completa os 200 anos, acho que é importante falar, por isso a OMS falou sobre a enfermagem, as enfermeiras e parteiras no dia 7 de abril, que era o Dia Mundial da Saúde, parabenizando o trabalho, o fazer, né, científico também dessas mulheres, que aí a gente entra também numa outra pauta, que é a questão da naturalização do cuidado na figura da mulher. Né? Então, assim, o cuidado é visto como natural. É natural que as mulheres sejam cuidadoras. Né? E isso, de uma certa forma, respinga na forma de ver a ciência da nossa profissão. Porque as mulheres foram obrigadas a praticar, né, esses serviços domésticos de graça para todo mundo e para sustentar todo o capitalismo. E elas não houve uma espécie de... Como que eu posso dizer isso, meu Deus?
o fazer ciência, ser enfermeira, eu tive que estudar metodologicamente técnicas, né, e buscar uma compreensão ali, inclusive crítica de mundo, para fazer o meu atendimento de saúde. E aí é como se eu não precisasse fazer isso, bastasse ser mulher. Então você não precisa estudar para ser enfermeira. Você não precisa... Na enfermagem a gente faz um diagnóstico que é ignorado. A gente ouve muito isso na questão da maternidade. A teoria do cuidador natural. A sua intuição vai saber o que fazer. Você não tem a menor ideia do que você vai fazer com aquela criança. Ninguém tem. A menos que você tenha tido um treinamento, que é um treinamento que acontece com muitas meninas, né? Que é cuidar dos irmãos menores, que é cuidar dos filhos das tias, dos sobrinhos, dos irmãos. Bonecas, né? Tem isso também. Cuidados obrigatórios, que aí você já sabe mais ou menos. Brincar de casinha, brincar de menina, né? Então, assim, a Nath está lembrando da Mary C. Cole, que é a enfermeira negra, que também atua na eu quero chegar nela, só para finalizar essa parte de a ciência de enfermagem, como respinga em cima do fazer científico de enfermagem a questão de ter sido profissionalizada por uma mulher e de ser hegemonicamente feminina, né? Então, assim, queria destacar essas características, mas eu queria destacar também essa outra característica de como houve na enfermagem um apagamento para as nossas irmãs negras, né? Então, assim... É a branquitude tomando conta e fazendo o que a Iordana bem chamou de epistemicídio, né? A branquitude tomando conta, porque assim, uma mulher branca que toma conta e trabalha, e se dedica, ela é uma abnegada que se sacrifica. Uma mulher negra realizando trabalhos domésticos e realizando trabalho de enfermagem, ela sequer é vista, né? E a gente sabe que essa diferença, ela acontece porque é quase como se fosse assim, é obrigação, ela está só dando uma ajudinha, né? E é uma violência, é absolutamente violento como a gente constrói esses diferentes corpos, esses diferentes discursos sobre os corpos, né? Sim, e assim, a Mary Sarkozy, ela foi uma africana que na época da Guerra da Crimeia, a Florence selecionou algumas mulheres para acompanhá-la, né, que eram as Lady Nurses, né, que foram lá para lá fazer o serviço, o trabalho e começar essa profissionalização de enfermagem. A Mary Sarkozy enviou uma carta para a Florence e não foi aceita. Ela iniciou uma campanha, levantou fundos, foi para a guerra, só que o atendimento dela não era específico para um lado da guerra, era um atendimento humanitário para qualquer pessoa que precisasse dos serviços de saúde, né? Então, assim, uma atitude como essa, uma mulher como essa, não pode nunca ser esquecida. Acho que sempre que a gente falar de Florence, que teve e tem o seu papel, a gente precisa trazer junto, né, a Mary Sarkozy. Não dá para falar de Florence sem falar de Mary Sarkozy. Acho que é necessário. Eu até, para a gente não ficar 2 horas de live, eu queria ficar 5. Adoraria. Isso aí reproduz o nosso clima do bate-papo presencial, tá, gente? Fazendo um convite para quando as atividades a gente puder estar realmente ao vivo, para que a gente se encontre, porque os bate-papos da gente eu sempre tenho que estar interrompendo e pedindo, gente, vamos dando uma conclusão, vamos pensando um pouco as provocações finais, porque a gente nunca consegue fechar, né? A gente traz debates e talvez mais perguntas que nos incomodam mais e que nos fazem pensar mais, né? Eu queria aproveitar para falar uma coisa, que assim, que as pessoas compreendam, porque a gente escuta muito isso, que as pessoas que fazem enfermagem é porque elas não conseguiram fazer medicina. Ai, tem, né? Isso também, né? Isso. É então, que nem a galera da história que faz história porque não passou pro direito. Ai, que horror! E aí a gente precisa entender que o exercício profissional, né, pelo menos assim, quem consegue compreender de fato o que é fazer enfermagem, o que é fazer medicina, o exercício profissional, ele diz muito sobre a diferença de atuações,
né? A medicina... Opa, deu uma travada, por favor, não. Oi, teve um pequeno delay. Pode falar, isso, fala. A Porque, diferença de assim, atuação. a diferença de atuação. A enfermagem, ela atua no cuidado, né? No cuidado, o que quer dizer atuar no cuidado? Quer dizer que se eu deixo uma paciente que está ali internada a gente fala em follow, né? Assim, a 30 graus, né? Mais recostada para frente. Se eu posso matar uma paciente se eu não deixo ou se eu deixo. Então, assim, eu preciso de ter um conhecimento técnico para prescrever como essa paciente vai ficar deitada na cama, né? Assim, só para ter uma noção do que é, de como é complicado, como é sério. O profissional médico, ele faz uma avaliação, uma anamnese na minha paciente, assim como eu também faço, só que esse profissional médico, ele vai fazer essa anamnese e ele vai trazer para mim prescrições medicamentosas. Então, o que essa pessoa vai tomar? E eu, enquanto enfermeira, quando eu faço a aplicação junto, né, com as minhas técnicas, com as minhas auxiliares, quando a gente vai fazer essa medicação, vai entregar o tipo de via, se é intramuscular, se é via oral, né, toda essa questão tá com a gente. Se a gente fizer alguma coisa no lugar errado, acabou, morreu. Você entende? Olha a pressão que é essa coisa toda. Eu respondo profissionalmente, eu não respondo só assim, eu respondo como meu exercício profissional, pelo meu conselho, né, de profissão. E voltando ao início, por isso o respeito às subjetividades são tão fundamentais, né? Por isso o respeito holístico, esse respeito, né, das crenças, do corpo do outro, da outra, desses sujeitos, né? Por isso que esse olhar, que é um olhar que agrega todos as formas de pensar e de viver e de existir no mundo, ele precisa acontecer o tempo inteiro. De fazer cuidado. Assim, eu já tentei medicina, sabe? Eu acho que é importante falar isso. Eu já tentei fazer medicina, mas quando eu conheci a enfermagem e eu entendi que o fazer enfermagem é estar junto com o meu paciente, vendo como que ele recebe a medicação, vendo como ele recebe a notícia, vendo quando a saturação dele cai, porque quando o meu paciente cai a saturação, quando ele entra em choque, quando ele tem uma parada cardíaca, quem está lá do lado dele é a enfermagem. E é assim que eu me realizo profissionalmente, né? É essa profissão que eu escolhi. E para fazer a saúde dessa pessoa, né, que eu estou atendendo, que é o meu paciente, que é a minha razão, eu preciso do meu companheiro, o profissional médico ali junto, minha fonoaudióloga, preciso de todo mundo. Por isso que o nosso fazer saúde, ele é multiprofissional, né? Então, acho que precisa ser destacado que não quer colocar a enfermagem em determinado lugar, não. É sobre o que eu faço. É sobre o que eu faço, né? E sobre o que tu faz, o que o meu outro colega faz, e juntos a gente faz a saúde dessa galera. Ou não. Ou a gente complica e a gente dificulta a saúde das pessoas. Então, acho que isso tem que ficar claro, né? Assim, dessa coisa do exercício profissional, a enfermagem, ela tem uma gama de atuações, a medicina também, a fono, fisioterapia também, não posso esquecer dos fisioterapeutas, né, que na hora da intubação, dos exercícios e tudo mais, tem que ter fisioterapeuta no atendimento, além desses outros profissionais. E dentro da categoria médica, a gente também tem uma outra leitura que talvez seja muito interessante tu trazer alguém existe um coletivo, o Berta Luz, um coletivo feminista lá na medicina, as meninas incríveis, e que fazem um debate de feminismo, porque as mulheres, elas são minoria dentro da medicina, então lá elas também são engolidas, né? Então, assim, eu tô falando de categoria para categoria porque é minha vivência, mas as meninas são engolidas dentro da medicina e não posso deixar de falar, né, que estava torcendo para a Thelminha. Então, assim, ali a gente tem uma verdadeira representatividade de como é complexo, né? E, assim, não deveria ser sofrido e difícil alcançar uma posição de concluir, eu não estou dizendo nem fazer, porque quando você entra é uma coisa, para concluir é outra, concluir graduação é outra coisa, outro caminho, outro percurso.
né, para uma mulher e uma mulher preta, né? Então, assim, acho que essas coisas precisam ser colocadas. Sim, eu acho que aí entram muitos debates, porque você concluir, você chegar, você conseguir chegar até o fim, você ser valorizada, você ser visibilizado, né, visibilizada, né, e essas figuras que acabam sendo hierarquizadas e essas opressões que acabam acontecendo, porque e aí volta lá para o início, né? Quem é que consegue ter o acesso à academia, quem consegue ter o acesso à universidade, quem é que consegue ter o acesso a determinadas lógicas de saúde, né? A determinadas formas de saúde. Eu vou te pedir para você concluir um pouquinho em tempos de pandemia, né? Um pouco essa responsabilidade das figuras de atuação e um pouco da responsabilidade da discussão dos feminismos na enfermagem, né, e na área da saúde. Gente, nossa, acho que as pessoas estão assim, meu Deus, elas não acabam. Mas assim, é muita coisa. É muita coisa. E a gente vai falando e vai, meu Deus, e tem outros detalhes, né, que a gente precisa colocar. Mas, de uma forma geral, assim, com essa pandemia, com a chegada da pandemia no nosso país e, assim, uma pandemia global, né? Até um eufemismo, uma pandemia global, mas enfim, como ela chegou em todos os lugares e como está sendo feito o trabalho de resistência, né? Que tipo de projeto a gente tem de alcance para as pessoas, né? Como vocês estão vendo, né, muitos dados falando, estamos recolhendo fazendo banco de dados para os profissionais de saúde se cadastrarem, porque a gente precisa atender as pessoas, e várias coisas estão sendo colocadas. Mas existe uma coisa que eu quase não estou ouvindo falar, a não ser dentro dos movimentos sociais da saúde, né? Dentro ali da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e dentro do próprio CEDES, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que é o quê? As condições desses trabalhadores de saúde, né? A falta de equipamento de proteção individual, que em muitos lugares os enfermeiros as enfermeiras, né? Eu não vou cair no vício de linguagem, as enfermeiras mal recebem máscaras, né? Porque as máscaras são destinadas inicialmente para os médicos. Sim, Está acontecendo isso. Eu tenho uma colega que estava pedindo material para produzir para as colegas, então de forma solidária, e aí ela veio falar comigo, olha, eu consegui fazer máscara, né? E aí, porque nós não estamos recebendo EPIs, né? Nos Sim, materiais. só que assim, uma coisa que precisa ser dita, os equipamentos de proteção individual e coletiva, né, que são os EPIs, que eles protegem o profissional e também as outras pessoas que estão ali perto, e perto do profissional também depois, esses equipamentos de proteção individual, eles são uma raridade dentro do sistema público, eles são uma raridade. Já era. O que está acontecendo hoje é um agravamento de uma crise que já existia. Há muito tempo a gente fala sobre desfinanciamento, sobre subfinanciamento do SUS. Depois da emenda constitucional 95, a gente começou a falar em desfinanciamento. Não é só subfinanciado, ele está sendo também desfinanciado, né? E isso chega nas nossas profissionais. Que condições de trabalho que essas pessoas estão tendo? Né? Então, assim, vamos lá, a gente está falando de condições de trabalho precarizadas, a gente está falando de concurso de saúde, que a gente não sabe quando que vai sair ou quando que foi o último que saiu, né? Então, assim, cadê? Onde que essas mulheres vão trabalhar? Quem são as pessoas que estão na frente de trabalho? Quem são as pessoas que estão sem EPI na frente de trabalho? Quem são as pessoas que historicamente são pensadas como tendo passaporte de imunidade? Né? Sim, ou seja, exatamente. Que elas podem continuar trabalhando e podem continuar servindo ao sistema. E aí retorna para a necrosociedade, a necropolítica. Necropolítica, total. E aí e assim, para essa discussão neoliberal que diz que o sistema de saúde pode ser colocado nas mãos de grandes empresas, que é um discurso que agora está minimizado, né? Uma vez que como discurso. Não, dito como discurso. Ele deu uma minimizada na sua propaganda, né?
mas não uma minimizada nas suas emendas e nos seus efeitos do dia a dia. Sim, não Porque só nas suas emendas e efeitos do dia a dia. Porque, eu preciso falar, porque, gente, é muito triste e horrível o que está acontecendo. Desde a entrada do Mandetta, a gente está vendo muita coisa errada acontecendo dentro do SUS. E uma das coisas que a gente mais tinha, assim, possibilidade de interferir, né, trazendo nossas demandas e realidades, uma dessas possibilidades, o lugar de onde a gente conseguia fazer isso era dentro da participação social e do controle social que a gente consegue fazer através dos conselhos de saúde, né? Assim, que também sou conselheira. E aí, através desses espaços, a gente consegue trazer demandas, fazer pedidos e mudar muita coisa. Só para ter uma ideia, através desses conselhos, né, que estão ali muito ligados às conferências, que vão acontecer de 4 em 4 anos, mas você tem dentro da conferência essas pessoas que participam dos conselhos, foi através disso, por exemplo, para dar uma ideia, para ter um entendimento prático do que esse negócio faz, do que ser conselheiro faz, do que se envolver com o Conselho de Saúde e Conferência de Saúde traz. O direito da mulher, da parturiente, ter um acompanhante, veio desse debate das conferências. Então, a gente conseguiu transformar isso em direito e em lei. Beleza, só que isso assim, anos. Dos feminismos dentro dos conselhos, você já está trazendo para mim, né? Porque esse é um debate, é uma pauta que foi uma demanda dos feminismos das maternidades, né? O direito das maternidades e paternidades, o direito a termos um acompanhante, né? Sim, então, sim. E a gente alcançou esse direito através desse espaço. O que está acontecendo? Esses espaços, eles estão sendo invisibilizados e ignorados. Né? A gente tem resoluções dentro do Conselho Nacional de Saúde que desaprovam várias das coisas que estão sendo levadas pelo governo de forma ultra neoliberalizante, nefastas. A gente está vendo o sistema ele ser destruído em toda a sua essência e, assim, não acontecer, de fato, um controle social, uma participação social como está lá na Lei 8.142. Sabe, assim, a gente conseguiu passar, virou lei, e a gente não está conseguindo fazer cumprir com as medidas que estão sendo tomadas. Para ter uma ideia, houve essa redução grande, né, de acolhimento do que é colocado dentro dos conselhos de saúde. No ano passado, foi colocado em prática o programa Previne Brasil. Previne Brasil. E aí, com esse programa, já se anunciava uma modificação no modelo de financiamento de saúde para as unidades de atenção básica. E aí eles solicitaram um recadastramento, um cadastramento dentro de um sistema do SUS da população ali que é atendida pela unidade de saúde, e a verba que vai ser destinada a essas unidades de saúde está vinculada a esse cadastro. Se não for feito o cadastro, não vai receber mais a quantidade que recebia antes, que era feito através dos dados que se tinha de população pelo IBGE. Olha a merda. Então, continuamos com o desfinanciamento. Você está travando um pouco? Você está travando um pouco, eu vou te pedir para a gente ir dando uma encerrada mesmo, porque a gente já está quase 2 horas de live. Meu Deus, eu me empolgo. Só assim, então, ok, vamos finalizar. É só porque, assim, esse desfinanciamento, ele cresce. Agora, em março, se não me engano, no dia 26, saiu um decreto que traz a terceirização, eu falo sobre terceirização porque eu entendo como terceirização da gestão da atenção básica. Lembra das EBSERH, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? Teve todo um debate, é uma empresa pública de direito privado. Então, ela muda o tipo de vínculo do meu contratado. Vai acontecer a mesma coisa nas unidades básicas de saúde, né? E foi aprovada a ADAPS, que é a EBSERH da unidade básica. E onde que eu quero chegar? Eu estou chegando, através dessa ADAPS, eu estou chegando em praticamente todos os meus profissionais do Sistema Único de Saúde. Que a maioria desses profissionais são mulheres. Né? Então, assim, hegemonicamente mulheres. E é o tipo de vínculo de trabalho precarizado
que este governo oferece para essas mulheres que são linha de frente no combate a essa pandemia. Né? Então, assim, hoje no estado de Goiás não existe nenhum, aliás, existe um hospital, só que não tem a gestão terceirizada. Então, assim, se eu quiser entrar num desses hospitais e fazer meu trabalho lá, se qualquer profissional de saúde quiser entrar, ele precisa fazer um contrato, processo seletivo com uma OS, né? Então, assim, que vínculo de trabalho é esse? Eu queria, acho que, gente, é muito difícil fechar. Botando mais fogo na lenha e criando mais possibilidade de bate-papo e outras formas da gente discutir. Eu também concordo, o William está falando terceirizar, fragiliza o serviço público, fragiliza a Previdência Social, porque fragiliza o acesso ao público, do que é coletivo, do que é nosso, né? E o sistema de saúde é algo que é nosso. Porque se eu tenho um profissional precarizado, eu estou falando também da qualidade de atendimento do meu paciente. Exatamente. E aí vira aquela bola de neve que a gente já conhece, tem visto, né? E eu queria agradecer, Laureana, que eu acho que assim, essa live me ensinou muita coisa. Poder te conhecer está sendo maravilhoso, está sendo um prazer, é uma honra receber num bate-papo, numa live, uma profissional engajada, uma profissional que a gente percebe tão emocionada com a própria profissão e tão interessada com a profissão, com o fazer cuidado. Achei lindo, a enfermagem é um fazer cuidado, né? Eu estou muito feliz com as propostas de live que têm surgido, eu estou muito feliz com a vitalidade dos debates acadêmicos, né? Eu estou muito infeliz com a pandemia, eu estou muito infeliz com tudo que está acontecendo e com os corpos e com os efeitos ainda piores que a gente vai vivenciar. Tudo isso tem gerado, né, muita angústia, depressão, tristeza e muita, muita, muita preocupação, né? E eu quero apenas agradecer as possibilidades de reflexões que foram trazidas aqui. Eu vou encerrar essa live avisando que quem quiser certificado de participação, preencher o formulário da bio, né, que está na bio do GPEG, e dizer que eu não tenho palavras para expressar, né, só dizer, eu quero muito te dar um abraço, né? Em algum momento, te dou um abraço virtual agora e quero muito te dar um abraço e agradecer a todas as pessoas que ficaram nos ouvindo até agora e que por algum motivo não nos ouviram até o fim, mas que participaram dessa live hoje, ok? Um abraço. Quero agradecer. Boa noite. Obrigada.